A Espanha de fato é um país surpreendente, porém eu nunca ia pensar que em um país tão diverso teríamos tantas comunidades autônomas, 16 no total. E o mais interessante é que essas comunidades têm a sua própria cultura, tradição, leis, time de futebol e o próprio idioma falado e escrito. E como já falei anteriormente, um idioma é fundamental para a formação de uma civilização. E depois das regiões que têm o catalão como seu idioma oficial, chegou a vez de falarmos sobre o galego. E também porque vocês me pediram muito para falar sobre esse idioma que é tão semelhante ao nosso. Sendo assim, o desejo de vocês é uma ordem. Já vai deixando seu like, sua inscrição, seu sininho e vamos nessa! Vamos nessa! Muito bem, a língua galega é um idioma ibero-românico ocidental e é materna na comunidade autônoma da Galiza. Porém, não só nessa, como também no Principado das Astúrias e na região de Castela e Leão. A sua origem se deu através do latim e, como eu já falei no vídeo sobre as línguas românicas, é a língua que deu origem ao espanhol e o português, entre outros. E também que os romanos eram puta do império já não era segredo e surpresa para ninguém. E com o avanço da língua latina, ela foi se espalhando por quase todo o velho continente. Sendo que na Península Ibérica, o latim foi se misturando com vários substratos linguísticos. Substratos já existentes e que foram originando vários dialetos apelidados de romances. E assim surgiu o gaélico português, uma junção desses substratos. Essa língua se expandiu para o sul da península bem na época da Reconquista Cristã no século XI, sobrepondo-se aos dialetos moçárabes, que era uma língua falada pelos cristãos sob domínio muçulmano. A população do norte foi também se instalando mais ao sul de Portugal, dando origem ao território português. Os leoneses e castelhanos, que estavam a leste da península, também migraram para o sul, onde mais tarde seria o território espanhol. Foi também que nasceu o português, vindo do noroeste da península e se direcionando para o sul, onde assim se consolidaria. Entre os séculos 9 e 15 aconteceu o primeiro grande ciclo da história da língua portuguesa, que foi a elaboração da mesma, no sul da península, onde ela foi tomando forma através do contato da língua árabe com a língua local, da mistura de dialetos do norte com o sul, devido às migrações e etc. Mais tarde, com a transferência do poder para o centro do reino, com a capital Lisboa, os dialetos falados nessa região tiveram uma ascendência e se tornaram a base para a norma culta da língua, a qual seria vista em seguida com a língua nacional. E no século XII surgiram os primeiros documentos escritos, sendo o mais antigo do ano de 1175, com o título de Uma Breve Notícia de Fiadores. Data de 1196, poucos anos depois, a mais antiga cantiga trovadoresca, Ora faz osso o Senhor de Navarra, do poeta João Soares de Paiva. Foi, portanto, ainda em galego-português que foram escritos os primeiros documentos oficiais e textos literários da região. Crescia juntamente com a língua a produção de textos literários, sendo eles textos líricos, novelas de cavalaria ou textos de espiritualidade. Foi a literatura que proporcionou que acompanhássemos a evolução da língua do galego-português até transformar-se em uma língua clássica. Isso tudo teria continuado se não fosse Portugal, que se declarou como um estado independente pelo Papa Alexandre III no dia 23 de maio de 1179. Porém, essa separação entre o galego e o português só rolou mesmo foi no século XIV, quando ocorreu a consolidação política autônoma do novo reino, sendo que foi no século XV, através dos descobrimentos portugueses, que a língua de Camões se foi ampliando e espalhando pelos vários pontos do globo. Isso fez com que a Galiza ficasse confinada ao extremo noroeste da Península Ibérica. Portugal e Galiza perderam a sua comunicação e ligação com essa independência, o que viria a ser crucial em termos de língua. A Galiza, por não ter conseguido albergar a capital Braga, não passaria de uma variedade regional do castelhano. Na segunda metade do século XIX, com o galego bastante fragmentado, estigmatizado e visto como um meio de comunicação reservado aos meios rurais, nasce um movimento chamado de O Ressurgimento, tal como acontece na Catalunha. O Ressurgimento foi um movimento cultural que ocorreu na Galiza na segunda metade daquele século, o XIX. E esse movimento, ainda que fundamentalmente cultural, é considerado o embrião do nacionalismo galego.
O caminho, como ele surgiu, foi a consequência de uma nova situação político-cultural naquela região da Espanha, a chamada Época dos Precursores. Alguns acontecimentos históricos importantes contribuíram sim para o despertar, o nascimento da consciência nacionalista de muitos compatriotas. Um deles foi a invasão francesa, que deu lugar à circulação de textos de agitação popular, escritos em galego. A consciência de uma Galiza diferenciada do resto da Espanha, diferente, foi aumentando progressivamente, e essa procura da identidade manifestava-se em publicações nas quais os escritores e políticos valorizavam aquilo que é próprio em oposição ao exterior considerado como uma ameaça. Agora, por volta de 1856, ocorreu o Banquete de Concho, no qual confraternizaram estudantes e trabalhadores, em que o galeguismo tomou características revolucionárias. Era reivindicado o direito da Galiza a administrar os seus próprios recursos, participando pessoas que teriam grande protagonismo no movimento nacionalista galego, como Aurélio Aguirre ou mesmo o Eduardo Pondal. Só que o enxugamento também teve uma pessoa super importante que foi autor de Cantares Galegos, lá por volta de 1863. E esse autor foi Rosália de Castro. Isso mesmo, temos uma parte feminina no Ressurgimento, obra que marcaria a maturidade desse renascimento da cultura galega. Ela foi a que mais foi importante para esse movimento. Sem ela, nada disso teria acontecido. E outros escritores destacados, como foram Curros Henriques, autor de Ares da Minha Terra, e Eduardo Pondal, como já citei, foi autor de Queixumes dos Pinos, e que proporcionaram ao galego a plenitude literária que tinha se perdido em alguns séculos antes. Houve um aumento significativo nas obras escritas nesse idioma. Mas, meu amigo, como todos sabem, como diz o velho ditado, a vida é uma caixinha de surpresas. No século XX teve a famosa Guerra Civil Espanhola. Eu nem preciso saber o que aconteceu, né? E com a ditadura desse cara, depois do fim dessa guerra, a língua galega voltou a sofrer perdas irreversíveis. Proibida pelo governo fascista, assim como o catalão e outras línguas do país. E ai de quem fosse pego falando ou ensinando uma língua que não fosse o espanhol castelhano, hein? Mas eles não desistiram. A língua se desenvolveu num clima de clandestinidade, o que originou uma aquisição deficiente dela por parte das gerações. Até que no dia 20 de novembro de 1975, o gostosão cai, vai pro saco e assim o regime ditatorial faz o mesmo. E o galego é reconhecido novamente na categoria de línguas como as outras que se falavam na Espanha. Porém, infelizmente, o galego até hoje tem vindo a cair e perdendo espaço para o castelhano. Embora os esforços para reavivar o gosto por essa língua são cada vez mais o número de monolíngues espanhóis na Galiza. Nesse ponto, é importante realçar a importância de algumas instituições e plataformas que lutam diariamente pela sobrevivência desse idioma, como é o caso da plataforma Queremos Galego e da própria Real Academia Galega, a REG, conhecida pela sigla, que tem juntado todos os seus esforços anualmente para a difusão desse idioma que cada dia mais se perde face ao castelhano. Agora vamos ao seu vocabulário e as principais diferenças com o português. As diferenças entre o galego e o português são várias. Vale lembrar que existem muitos linguistas que consideram o galego e o português como as mesmas línguas, só mudando o nome. No galego não há oposições entre vogais orais e vogais nasais, embora presentes em zonas do galego na província de Leão. O galego nasaliza as vogais em contato com o nasal, mas isso não faz a distinção fonética. Essas são as principais diferenças, olha aqui, ó. Em galego, oi se diz olá. Aqui, tchau significa adeus em galego. Bons dias, bom dia. Boas tardes, boa tarde. Boas tardes significa boa noite. Como estás, como vai. Que hora é, que horas são. Ti, que é você. Ele. Oxe, que é hoje. Perceba que no galego, algumas palavras que tem a letra J no português, no galego são trocadas pela letra X. Manhã, que é amanhã, ontem, que é ontem, rapaz, que é menino, agasalho com 2 L's, que significa presente, ajuda, que é ajuda, ressurgimento, que é ressurgimento,
ameazar, que é ameaçar, depois, que é depois, melhor, que é melhor. O melhor é com 2 L's. Outras diferenças entre as variantes comuns não são, porém, aplicáveis ao conjunto das falas. No galego existe o chamado ditongo indo-europeu, ui, ou e oi, que substitui o tônico latino no português luso-brasileiro. Existe, contudo, o nível dialectal em Portugal. Froito ou fruito, que significa fruto. Loitar, loita ou luitar, luita significa lutar e luta. Escoitar ou escutar significa escutar. Pois é, vimos que esse idioma tem muita história e agora vamos às estimativas. O galego foi considerado o idioma mais falado na Galiza segundo o relatório da Carta Europeia nas Línguas Regionais ou Minotárias. Segundo esse relatório de 2002, nas Astúrias, o galego asturiano era falado por cerca de 40 mil pessoas, 4% da população total da região. Havia em Leão 23.500 falantes de galego, em Zamora 1.500. Na Extremadura espanhola, uma variante do galego era falada por 5.000 pessoas. Está diminuindo cada vez mais o número de pessoas que se expressam sempre na língua da Galiza. Em 2003, 43% da população galega usava sempre a sua língua materna, comparada com o ano de 2008, que abaixaram para 30%. Só 1 em cada 3 galegos falam sempre nessa língua. Verifica-se uma diminuição de 13% no número de falantes regulares. Então, meus amigos, não restam dúvidas. O galego, depois do romanche, é a língua menos falada do mundo. Porém, o galego está diminuindo e desaparecendo. Isso me deixa muito preocupado e triste, porque uma língua com tanta qualidade, história, está assim desaparecendo dessa maneira. Porém, mas quem sabe, não sei, quem sabe não acabam que nem o latim, que já é uma língua morta, e o galego acaba criando uma variante que nem as outras que aparecem aqui no canal. E você aí que está me assistindo, acredita mesmo nessa possibilidade disso acontecer? Certamente que sim. Bom, só o tempo dirá isso. Porém, o mais importante de tudo, sempre, é a importância do estudo dessas línguas antigas. Porque mesmo que elas não estejam sendo faladas por civilizações, elas pelo menos estão sendo lembradas por todos nós. Então não importa se uma língua morre ou se ela deixa de ser falada, ela ainda continua sendo viva se continuam a ensinando. Como diria Zulema, solo muere quien es olvidado. Ou seja, o galego não vai morrer, porque ele sempre vai ser lembrado, assim como todas essas outras línguas que são dadas como mortas. Elas não são mortas, cara. Elas simplesmente não são faladas pela maioria. É simples. E assim elas continuam sendo escritas e ensinadas nas instituições. E é isso que eu apoio. O uso e a conservação desses idiomas que é tão importante para a tradição de uns quanto de outros. E essa, meus amigos, foi a língua galega, sua origem e o seu vocabulário. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, sua inscrição, seu sininho, isso é muito importante para mim. E por favor, me siga nas minhas redes sociais, que toda semana eu vou estar postando uma coisa muito legal lá. E perdão por não estar postando tantos vídeos assim, eu estou focando mais em qualidade do que quantidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, tudo de melhor sempre para você, meu inscrito e não inscrito. Muito bem, pessoal. Valeu, falou e fui!